Bom, vamos saber qual foi o balanço dessa semana, se foi positivo para o mercado do boi gordo, expectativas para a próxima quinzena, quinzena marcada pelo carnaval, será que nós teremos aí um aumento no consumo? Expectativa de exportações aquecidas também para o mês de fevereiro? Vamos às informações da pecuária. Vamos direto a Bebedouro conversar com Iberville Neto. Iberville, boa tarde para você. Como sempre, chove, faz calor em Bebedouro ou o tempo está firme por aí? Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. Braga, o cenário aqui está um pouco nublado, mas firme. Não está chovendo, não. E quente. Igualzinho para o mercado do boi gordo? Meio nublado, mas firme com os preços ou não? O mercado do boi gordo, sexta-feira é tipicamente de volume mais calmo de negócios, o volume não tem sido grande, por isso que os preços estão firmes, né? Mas a cara do mercado continua observada nos últimos dias. A gente vê o mercado atacadista evoluindo, esse escoamento de começo de mês foi positivo, tem sido positivo, e paralelamente um nível de oferta que tem feito com que os frigoríficos paguem um pouquinho a mais, pouco a pouco, mas esses preços têm evoluído sim, a precificação do boi tá positiva para quem vende. Não positiva num histórico, né? Positivo que eu digo os preços têm subido. Quando a gente pega o que a gente teve no começo do ano passado, está com uma queda importante ainda. Bom, março lá na B3, hoje bateu os 305, voltou, recuou um pouquinho, mas está bem próximo desta faixa de cotações. Isso é um bom indicativo também? Braga, nós fizemos umas contas hoje sobre justamente essa curva de preços futuros, e até para uma análise que a gente estava fazendo, e eu vou trazer algumas ponderações. Sim. Se a gente pegar essa curva de preços futuros e fizer uma média dela, considerando janeiro e fevereiro preços consolidados e o resto, os dados futuros aí dos preços que nós tínhamos há uma hora atrás, uma hora e meia, a gente ainda tem uma queda de 6 e pouco por cento, entre 6 e 7% na comparação com a média de 2022, que foi de R$ 317. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso é uma queda nominal. E não é. Se a gente voltar 25 anos, né, na história aí do mercado do boi gordo, só em 6 ocasiões nós tivemos recuos nominais de preços, de um ano para o outro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mercado futuro ele está projetando uma curva interessante, frente ao ano de maior oferta de fêmeas que a gente espera, mas quando a gente coloca em perspectiva o que ele projeta para 23 na comparação com 22, ele projeta uma queda nominal. E quando a gente fala de baixa do ciclo, normalmente a gente está falando de um mercado em baixa, considerando valores deflacionados, né? Quedas nominais, ou seja, o valor da nota fiscal esse ano menor, na média anual, do que no ano passado, isso ocorreu 6 vezes nos últimos 25 anos. Ocorreu em 2005, ocorreu em 2006, 2009, 2012, 2017 e 2022. Então, assim, o mercado futuro, ele, apesar dele estar mais animado do que estava, assim, deu essa animada nas últimas semanas, ele não está precificando um ano fora da curva na média. O que ele está precificando é uma curva de preços, frente aos preços de janeiro, uma curva mais otimista do que a gente podia esperar para um ano de descarte. Inclusive, a gente fez esses cálculos da curva de preços também. Então, resumindo, a média anual do mercado futuro não está nem um pouco fora da curva. O que está um pouco diferente que ele está projetando uma valorização relativamente mais otimista do que seria para um ano de descarte, frente a janeiro. Só que aí a gente tem que lembrar que em 2022 o mercado caiu muito ao longo do ano. Então, ele está meio que dando uma recuperada nesses preços ao longo dos próximos meses. Se eu acho que isso é muito otimismo ou não, a gente tem expectativa de maior oferta, até eu trouxe uns dados de abate que saíram hoje também, confirmando a maior oferta em 22, mas a gente também tem expectativa de exportações indo bem, expectativas de China comprando bastante, então tem essas ponderações, mas a média de preços do mercado futuro que está apresentada na Bolsa, ela não geraria um ano nem um pouco atípico para cima, geraria um ano até entre alguns raros anos de quedas nominais aí. Raros não, mas um quarto dos anos acontece isso, mais ou menos. Bom, antes falaram sobre esses números de abates.
Vamos entender um pouquinho melhor. Quer dizer que a média nominal ficou em torno de 317 em 2022. O que a gente está Exatamente. pensando agora é uma recomposição, uma recuperação. Será que a gente atinge, segundo os gráficos, pelo menos mostram essa curva, os mesmos valores praticados no ano passado, ou ainda vão ficar aquém daquilo que foi média de 2022? Braga, pelo nível de preços que a gente começou o ano, eu diria que atingir uma média de 317 esse ano seria muito improvável. Mesmo se a gente pegar uma curva de preços que seria uma curva média para um ano de alta, um ano de retenção, partindo desses 280 mais ou menos que a gente começou o ano, se ocorresse uma curva de preços aí positiva, como ocorre na média dos anos de retenção, lembrando que para 23 a gente espera descarte, mas como na média dos anos de retenção, a gente chegaria a um pico próximo de 340 em outubro ou novembro. Ou seja, se esse fosse um ano que a gente estivesse começando com expectativa de retenção forte de gado, a gente teria essa projeção aí para um 340, claro, sempre olhando no retrovisor e sabendo que isso não é para-brisa, né? É uma referência. Mas quando a gente considera a curva de preços de anos de descarte, na média, o ano termina em patamar próximo do que começou. Só que aí o mercado futuro está precificando para cima e, na nossa visão, uma parte dessa precificação para cima é por quê? Porque a movimentação do segundo semestre do ano passado foi muito atípica. O mercado, entre janeiro e dezembro de 2022, ele caiu, foi a maior queda, janeiro, dezembro, desde 2002, pelo menos, que é uma série que a gente analisou aqui. Então, foi 13 e pouco por cento de recuo nominal entre janeiro e dezembro. Foi o maior recuo, e isso mudou o patamar que o mercado começou 2023. Então, eu acho que esse mercado futuro está com esse gás aparente frente aos preços atuais. Quando a gente começa a jogar isso em perspectiva, uma média que esse mercado futuro geraria não é nem um pouco fora da curva para cima. Ela é até uma média que ainda estaria nos anos mais tímidos do mercado, considerando médias anuais. Bom, tá certo. Bom, então certamente nós não vamos ver aí preços na média atingirem em 2023 os preços na média nominal de 2022 em torno de 317. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas certamente diante desses estudos, né, que você acompanhou e lógico tem acompanhado o mercado atentamente, isso não vai acontecer. Enquanto aos abates, o que você tem em relação ao mesmo período do ano passado, o que pode ser destacado? Braga, os abates, vamos no último trimestre, na comparação com o trimestre anterior, ou seja, quarto trimestre versus terceiro trimestre, nós tivemos queda do abate de bovinos de 5%, 5,2%, suínos diminuiu 4,5% e frango subiu 2%. Aí quando a gente pega, que é a comparação mais comum de ser feita, porque tira essa sazonalidade, quarto trimestre de 22 versus quarto trimestre de 21, aí a gente teve um aumento de 6,9% para bovinos, 2,7% para suínos e 2,1% para frangos. Como até setembro, ou seja, nos outros 3 trimestres, eu não fiz esse consolidado porque esses números são parciais ainda, mas como nos outros 3 trimestres a gente tinha tido um aumento de 7,1%, a gente fechou o ano aí em torno de 7% de aumento na oferta na comparação com 2021, pensando na bovinocultura e pensando oferta cabeças, né? Não produção de carne, porque nesse último trimestre que eu estou com os números na mão aqui, enquanto o abate subiu 6,9%, a produção de carcaças subiu 4,7%. Tá? Então, isso é em decorrência de uma participação maior de fêmeas, que acaba diminuindo, mas possivelmente de um animal menos tratado em decorrência da conjuntura do mercado. Então, a gente tem que esperar e ver o peso médio de machos e fêmeas especificamente, porque quando a gente mistura os dois, a própria participação de fêmeas influencia muito no peso médio global de carcaças da bovinocultura. Bom, resumindo e lógico para poder concluir, agradecer a tua participação ao longo dessa semana e hoje também, os preços vão ficar firmes até depois do Carnaval ou ainda é cedo falar sobre essa possibilidade, depois da quarta-feira de cinzas, os preços voltarem a recuar um pouco?
Braga, a segunda quinzena é aquele ponto de cautela no que diz respeito ao consumo, né, o escoamento. A movimentação no atacado diminui no período de carnaval também. Isso dá uma acalmada, mas a gente também tem uma diminuição na negociação de gado. Então, eu diria que o que a gente tem hoje, pensando nos próximos dias, eu ainda esperaria um mercado firme para essa próxima semana que entra. Os frigoríficos eles não estão podendo se dar o luxo de oferecer preços menores e, em geral, claro, tem as particularidades, oferecer preços menores e esperar para tentar comprar gado mais perto ali do feriado do carnaval. Eu diria que os frigoríficos devem continuar tentando efetivamente manter um nível de escalas razoável. Até porque na semana que vem, não nesta próxima que entra a outra, já é carnaval, segunda, terça, quarta, certamente os frigoríficos não vão às compras, né? Praticamente um feriado, a não ser raras exceções, mas eles vão antecipar essas compras para essa semana. Então a gente pode ter uma semana um pouco mais movimentada e os preços um pouco mais elevados. Seria essa a lógica, não? Isso, eles podem tentar antecipar essa compra, só que, por outro lado, vamos dizer, esse abate pós-carnaval já é um abate para pegar a segunda quinzena, já é um abate que não deve ser para um período de escoamento tão forte, e, paralelamente, a gente tem uma questão muito importante, que são as exportações, que a gente vai ter o resultado desses primeiros. A gente já está no dia 10 e a gente ainda não teve parcial de exportação de fevereiro, né? Então a gente vai analisar e na segunda-feira a gente traz novidades quanto a esse primeiro terço de fevereiro, como é que foi nos embarques. Acredito que tenha sido um nível interessante de embarques, agora com o câmbio respondendo às questões políticas e até internacionais também, né? E a gente também tem observado os preços do dianteiro evoluindo, né, nos últimos dias. Isso pode ser um indicativo de exportações fluindo bem, porque o dianteiro ele acaba sendo a parcela do bovino aí que é mais vendida ao exterior. Tá certo. Ouvindo alguns trovões também aqui, não sei se de Campinas ou aí de Bebedouro. Se não foi de Campinas nem de Bebedouro, foi aqui de São Paulo mesmo, porque está armando uma chuva intensa para qualquer momento, né? A tarde está bem carregada. E Pervire, um abraço para você, obrigado pela participação, bom descanso. Até Obrigado, segunda. obrigado, Braga, um abraço a todos, um ótimo final de semana, até segunda. Obrigado.